Olá, o meu nome é José Pedro Calheiros e sou o aluno 27.189 do Instituto Politécnico de Beja, do curso de pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar. Este apontamento é mais um para a cadeira de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial. E é precisamente sobre marketing territorial que nós hoje vamos falar, sobre o seu quadro conceptual e alguns aspectos da sua utilização. O marketing territorial, que é o marketing das cidades, o marketing dos municípios, o marketing das regiões, os marketing de interregional, não está alinhado no tempo com o marketing entendido como ciência aplicada às empresas. É verdade que só, talvez, no final dos anos 80, começa-se a falar nesta questão de haver planos de marketing para as cidades, haver planos de marketing para os territórios. Bem, isto tem a ver com muitas coisas, com as alterações políticas que foram acontecendo no final nas últimas décadas do século XX, mas também com avanços tecnológicos, talvez também questões de mentalidade, de novas gerações, mas acima de tudo com decisões políticas que tiveram a ver com a saída do Estado de muitos setores. Acabaram-se grandes empresas públicas, acabaram grandes monopólios, eventualmente privados, houve uma abertura da economia e, portanto, houve uma capacidade e oportunidades para que muitos atores no campo económico, no campo social e no terceiro setor, digamos que num setor de intervenção pública, de lógica política, começasse a ter voz e começasse a ter importância. Por outro lado, também dificuldades do ponto de vista de gestão das causas públicas, por via até dos processos democráticos que, entretanto, se estabilizaram e tentaram-se harmonizar em vários países, nomeadamente na Europa, por via da existência da Comunidade Económica Europeia e depois, mais tarde, União Europeia, fez com que um conjunto de pensadores, tipicamente nasce da academia, nasce da consultoria, se aproximasse e mostrasse aos políticos que era necessário haver um marketing territorial que lhes desse respostas a um conjunto de preocupações e de gestão das cidades. E, portanto, o marketing territorial é, acima de tudo, serve para fortalecer, no fundo, montar as bases para o futuro, para que fortaleça os territórios, as cidades e que crie melhor qualidade de vida para os cidadãos e para quem as visita. É claro que o marketing territorial não é como nas empresas que está focado no negócio. Aqui, digamos que é multidimensional. Há um marketing territorial, há um marketing das empresas que seguem o seu caminho, mas que depois se tem que coordenar com uma lógica de conjunto. E esta integração entre o setor público e o setor privado, entre cidadãos e dirigentes, nem sempre é fácil e não é vista com muita facilidade. É verdade que se fala muito em marketing territorial. Por exemplo, vamos à questão dos municípios. Há municípios que até falam que têm um departamento de marketing ou têm um plano de marketing estratégico territorial e depois, quando vamos observar bem o que são as suas ações do dia-a-dia, elas concentram-se tipicamente em comunicação. E, portanto, em comunicação de cima para baixo, em comunicação do que é que fazemos, ou do que é que vamos fazer, ou do que é que temos para a população. E no marketing há outras coisas. Há, por exemplo, os mercados, há a concorrência, e diz, mas qual é a concorrência do município? Bem, a concorrência do município são outros municípios, ou à escala local, regional, ou à escala internacional. E, por exemplo, um determinado investimento internacional imaginemos que uma empresa, uma grande multinacional ligada às águas nascente, ou às águas, digamos que às águas para tratamentos. Bem, pode, à escala
mundial, europeia, pensemos, dizer nós queremos fazer investimentos, queremos comprar ou queremos investir em localidades que tenham, mas temos um investimento limitado. Bem, então cidades que têm companhias de águas, fontes, termas, estão a competir entre si e, portanto, é preciso haver um marketing que tenha identificado perfeitamente essa valência para a colocar num plano de mercado. E, portanto, tem que conhecer quais são os seus concorrentes e como é que deve atuar em relação a eles. Mas falei da água, podia ter falado do vinho, como podia ter falado das praias, como podia ter falado dos valores intrínsecos que cada município, cada local tem que ter. Porque o marketing territorial é um marketing de locais. Um dos problemas que temos também nas localizações é que a escala, tipicamente a escala mais pequena para o marketing territorial, por exemplo em Portugal, é o município. Noutros países podem ser comunidades intermunicipais, onde os municípios, por exemplo, são realidades mais pequenas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Espanha ou até de França, que não têm como nós em Portugal a questão das freguesias e, portanto, os municípios são mais pequenos e portanto, são depois uniões de municípios que gerem fazem este tipo de gestão do seu território. Há, por exemplo, questões que são as diferentes tipologias nomeadamente entre o urbano e o rural. Se nós pensarmos numa cidade como Odivelas, é verdade que Odivelas em tempo já teve zonas rurais, mas hoje Odivelas está encravado completamente como um espaço urbano. Mesmo a própria cidade de Lisboa, embora tenha zonas verdes, como o Parque Florestal de Monsanto, não é propriamente uma zona rural, é um parque urbano. E, portanto, é uma cidade. Mas, mesmo ali ao lado, quando passamos, por exemplo, para Sintra tem zonas densamente povoadas, urbanas, tipicamente. Estou-me a lembrar do Centro Histórico, ou estou-me a lembrar de Mem Martins, que são zonas urbanas. Mas depois tem um parque natural. E podíamos ir para Setúbal, que tem uma zona urbana densamente povoada, mas depois tem uma outra povoação, que é Azeitão, que já é uma povoação de características rurais e está encravada em duas áreas naturais, espaços aí até de proteção, um parque natural, uma reserva natural. O que quer dizer que um planeamento estratégico implica conhecer bem essas diferentes perspectivas. Portanto, o que é importante é que ele aponte para mais-valias a nível do que vai ser o espaço para viver, para visitar e para investir. Quem é que deve estar envolvido nesta dinâmica, desta elaboração e execução, avaliação destes processos? Bem, as entidades públicas são essenciais. Ou a entidade pública de referência, eu aqui chamo de referência, por exemplo, no caso dos municípios, ou município, mas temos entidades públicas depois acima dessa entidade de referência. Obviamente que, em primeiro lugar, acima de tudo, temos o Governo da República, mas também a União Europeia. Mas numa escala intermédia podemos ter os governos regionais, que no caso de Portugal são governos administrativos, que são as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs. Mas depois temos outros organismos do Estado que não são propriamente, não estando hierarquicamente relacionados com os municípios, têm uma importância capital. Se houver áreas protegidas, temos que contar com a entidade que gera as áreas protegidas, o ICNF. Se tivermos zona costeira, teremos que ter portos, teremos que ter as entidades que estão ligadas aos portos. Temos que ter sempre estradas, vias de caminho de ferro, e portanto temos as infraestruturas de Portugal. Temos o turismo, que é transversal a todos os territórios, e temos, portanto, as entidades regionais de turismo. E estou só a falar de estruturas públicas, porque depois temos os parceiros privados, que são essenciais, porque são esses que vão ser muitas vezes motores de desenvolvimento, que têm que estar integrados no tal plano de marketing estratégico, de marketing territorial estratégico para a localidade. E, portanto, as empresas, e depois o setor social, das instituições de solidariedade social, do associativismo,
que umas vezes com mais importância, outras vezes com uma importância menos relevante, mas que todos eles, acima de tudo, mexem com pessoas e com a vida das pessoas. Porque no marketing territorial há uma frase a nunca esquecer. Tudo começa e tudo acaba nas pessoas. Os planos são apenas livros com letras escritas. E o papel aceita tudo. Aceita tudo o que lá escrevemos. Mas o que lá está escrito tem que nascer de uma vontade efetiva e tem que se desenvolver para um processo efetivo. E, portanto, esta questão da governança coletiva é muito, muito, muito importante. Já lá vamos. Neste momento já existem planos de marketing territorial. Bem, há certos autores que dividem em 3 fases. Existem aqueles que estão no proto-marketing. O proto-marketing é aquelas estratégias que pegam nos produtos, falam neles, fala-se nas valências, mas não há uma organização. É aquele município que leva os produtores de vinho, os produtores de mel, os produtores de frutos secos a uma feira e, portanto, é uma compilação de mostras. Em alguns sítios até encontramos algumas feiras que se chamam mostra de produtos regionais. Lembram-se com certeza, isso já vem de há dezenas de anos, mas em alguns sítios ainda se mantém. E portanto, essa mostra é um conjunto de barraquinhas ao lado umas das outras, muitas vezes sem coerência entre si e que não estão alicerçadas numa lógica global. Porque cada um trabalha por si e a Câmara Municipal ou a entidade pública apenas as colou ao lado umas das outras, seja do ponto de vista físico de uma mostra, seja do ponto de vista de um catálogo de apresentação. Não há a criação de um produto. Depois, há certos sítios onde já temos um marketing operacional, isto é, já se juntou toda a gente, já se agrupou, já se tem mais ações específicas na busca de mercados, na busca de destinos para falar, mas ainda não há, digamos que uma coerência efetiva nesta atividade. E finalmente, aquilo que podemos chamar o marketing estratégico. E aí sim, aí as coisas foram planeadas e foram condensadas. E, portanto, não levamos a uma feira de turismo um pequeno internacional, um pequeno produtor de mel, porque embora o mel seja saboroso, embora o vinho daquele pequeno produtor seja muito bom, não vale a pena irmos a uma feira internacional de turismo, ou uma feira internacional qualquer, mesmo que temática, onde depois não há efeito de escala, onde não há cooperação, onde não há uma linha de funcionamento. Portanto, o marketing estratégico tem que fazer essa questão. A análise, a compilação de dados, o esforço comum e depois um conjunto de planos de ação e depois de programas executivos. E os programas executivos aí devem ser distribuídos pelos responsáveis de cada um dos setores. E portanto, o marketing tem assim um objetivo interno, o marketing territorial. O objetivo interno, em primeiro lugar, é juntar as pessoas, ouvi-las, identificar os assuntos e criar uma questão que se chama governança coletiva. E governança não é governação. Governação é o que fazem os políticos porque têm essa missão delegada pela lei. A governança é algo que vem de baixo para cima. É algo que une as pessoas e que normalmente, ou tipicamente, não ganha por maiorias, mas é enquadrada em consensos. Todos têm que estar de acordo. E depois o marketing tem que definir quais são os mercados e onde é que se vai lá chegar. E portanto esses mercados, quem são os mercados do marketing territorial? São as pessoas, as que lá vivem. E portanto, para que é que serve essa estratégia? As que lá visitam, sejam visitantes ocasionais, turistas, pessoas que estão em negócio, trabalhadores sazonais, portanto, responder a essas pessoas todas, mas são também empresas, indústrias, negócios, oportunidades que devem chegar àquele local em competição com outros locais. E, finalmente,
os mercados de exportação, sejam nacionais ou internacionais, é onde é que o nosso território tem que se afirmar a fim de vender a sua imagem, a sua importância, porque isso também, por exemplo, é condutor, um bom marketing territorial é condutor a uma boa captação, por exemplo, de recursos financeiros junto de organismos financiadores, sejam eles a nível dos planos dos orçamentos de Estado, dos planos nacionais ou dos planos europeus ou internacionais. Os atores neste processo todo, é claro que a nível dos municípios tem um papel relevante o presidente do município, o responsável político na área do urbanismo, do ordenamento, da área da cultura, da área dos negócios, do desenvolvimento económico, da área do turismo, que está no desenvolvimento económico, e, portanto, todas estas pessoas têm responsabilidades assessoradas por todos os seus serviços técnicos. E depois temos o setor privado nas diferentes áreas e, claro, com intervenções que podem ser globais e outras que podem ser mais específicas. No vinho, no azeite, no apoio social, no turismo, nas acessibilidades e, portanto, nas obras. Portanto, tudo isto tem atores diferentes que têm que trabalhar em conjunto, em coordenação e em equipa desde que ela funcione. E, portanto, fixem, na minha opinião, que o marketing territorial começa nas pessoas e acaba nas pessoas, e para que isso aconteça tem que ser uma aposta na governança coletiva. E assim seremos competitivos e cada município, cada local, cada território, cada região será competitivo. E ser competitivo não é ser inimigo, é ser apenas adversário, fazendo com que possamos aprender com os outros e tentemos ser ainda melhor do que somos nos nossos dias. O meu nome é José Pedro Calheiros, sou aluno 27.189 do Instituto Politécnico de Beja, do curso de pós-graduação de Turismo Sustentável e Bem-Estar, e esta foi a minha contribuição para a disciplina de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial, alguns aspectos importantes deste mesmo marketing territorial. Obrigado pela vossa atenção.